As 5 travas que impedem contadores de montar o seu próprio escritório. Então nesse vídeo eu vou falar das 5 travas, tá? Por quê? Muitos estão na CLT, né, vendendo a sua hora, vendendo o seu tempo, ganhando salários baixíssimos, né, não conseguindo ter tempo com a família, ou contadores que montaram o seu escritório e não conseguem escalar, não conseguem aumentar os seus clientes. Então são essas travas que impedem você de crescer. Por quê? Porque você precisa de um método, uma metodologia para conseguir alavancar e conseguir cliente. E muitos acham que o cliente só vem através de indicação, e pelo contrário, tá? A indicação é o que mais leva tempo. Então tem várias estratégias orgânicas, pagas, que você consegue aí crescer muito o seu escritório. O meu escritório, em um ano a gente conseguiu colocar para dentro 100 empresas, tá? Em um ano, aplicando essas estratégias, tá? Então se você quiser saber, eu tenho uma mentoria, tá? Individualizada, que ensino contadores, né, a aplicar todos os métodos, todos os meus processos de captação de cliente. O link tá na descrição do vídeo, ou meu WhatsApp, tá, para falar comigo. E vamos falar das 5 travas, tá? Qual que é a primeira trava que eu vejo que muitos profissionais, até mesmo eu, né, passei? A falta de confiança, né, para captar o primeiro cliente. Por quê? Porque muitas vezes você é um recém-formado, né, não tem uma experiência e fica com medo de captar o cliente, fica com medo de fazer alguma coisa. Eu vou te falar uma coisa para você: você só vai aprender errando, tá? Você só vai conseguir crescer o seu escritório, ter clientes na sua empresa, se você tentar. Se você ficar esperando o momento ideal, você ter a confiança, né? Nossa, agora eu sou um profissional completo, vai levar muito tempo, tá? Então você vai ganhando essa confiança no processo. Você tem que literalmente perder o medo de errar, meter a sua cara a tapa e para cima, tá? Estudar. Eu não sei sobre esse nicho, não. Quando você está iniciando, né, você não pode rejeitar o cliente, porque às vezes é um cliente de nicho de comércio, serviço, ou um nicho que você não entende. Você fica com medo de pegar. Você não pode dispensar cliente no início da sua carreira. Você tem que pegar todo tipo de nicho. Por quê? Você precisa de clientes, precisa de faturamento. Depois de um certo tempo que você tiver já uma cartela de cliente, aí você vai falar: não, só quero atender tipo de segmento, eu só sou especialista nesse nicho, eu quero atender. Por quê? Porque você sabe que é um nicho bom, que não dá dor de cabeça, que dá menos trabalho, beleza? Então você tem que literalmente perder o medo, tá? De captar o seu primeiro cliente. Então não fique aí esperando o momento ideal. Então a primeira trava, né, a falta de confiança, beleza? Então confie em você e vai. A segunda trava é o medo de aparecer nas redes sociais. Então a pessoa prefere morrer do que aparecer nas redes sociais. Meu amigo, preste atenção, o dia que eu entendi isso, o jogo virou. Os seus amigos, eles não pagam os seus boletos. Os seus familiares, eles não pagam os seus boletos. Na verdade, eles não estão nem aí para você. Eles estão nem aí para o seu sucesso. Eles querem, na verdade, o seu insucesso. Essa é a verdade, tá? Claro que tem familiares que salvam, né? Tirando seu pai e sua mãe. Então, vamos lá. Aí você fica condicionado, né? Você não fala, você não consegue gravar um vídeo, não consegue fazer um conteúdo, não consegue às vezes nem fazer uma reunião. E esse medo, né, de aparecer, ele é considerado o medo da morte, igual o medo da morte. Então muita gente tem mais medo de aparecer, de falar em público do que morrer. Que engraçado, né? Mas, meus amigos, é o seguinte: eu também tinha medo de morrer, medo de falar. Os meus primeiros vídeos, meus primeiros conteúdos, minhas primeiras coisas que eu comecei a fazer, né, as estratégias, eram horríveis. Então não sabia olhar para a câmera, não sabia falar, não tinha didática, errava tudo, gaguejava, mas eu precisava fazer isso acontecer. E eu fui fazendo, fiz 1, fiz 2, fiz 20, fiz 30, nos 50 já estava melhor, nos 100 estava um pouco melhor, entendeu? Então, tira esse medo, tá? Você precisa aparecer, fazer conteúdo, e você não pode botar alguém para fazer para você, um funcionário, você não pode, você mesmo tem que ser a marca, tá? Você precisa, os clientes, eles querem contratar você, eles não querem contratar o seu funcionário, beleza? Qual que é a terceira trava? Não saber como cobrar e ter medo de falar de preço. Então assim, você não tem uma metodologia, você não sabe quanto cobrar para cada nicho de cliente, e você tem medo de falar o seu valor. Você fica com medo de cobrar, né? Então assim, uma coisa que eu digo, o primeiro conselho que eu dou para você:
Não tenha medo de cobrar. Tudo que você for fazer, cobre. Mesmo que seja um valor em conta, mas cobre. Por quê? Porque às vezes um parente vem, pede, você não cobra, um outro familiar vem, você não cobra, eles ficam te explorando. E a partir do momento que quando você cobra, você tem valor, beleza? Então você tem que ter um preço. Você precisa perder esse medo de falar o seu valor, beleza? Não importa, mas o meu valor é mais caro. O que acontece? Quando você inicia, né? Você inicia ali no mercado, por exemplo, vou atender o mercado local da minha cidade. Então você precisa fazer um estudo de mercado, saber quanto que seus concorrentes estão cobrando para você ter um preço ali para você iniciar. Você não pode tirar da sua cabeça. Beleza? Então tudo precisa ter um método, uma metodologia. Você precisa entender o mercado. Então, vou trabalhar só com o mercado digital. O mercado digital tem uma média de preço para você iniciar. Claro que com autoridade, né? Quanto mais autoridade, quanto mais clientes, você consegue cobrar muito mais caro. Beleza? Então, perca esse medo de cobrar e de falar, tá? De valores. Qual que é a quarta trava? Acreditar que precisa de funcionário ou estrutura física para começar. Isso aí é uma coisa que eu tinha na minha cabeça. Eu achava que eu só poderia começar meu escritório de contabilidade se eu tivesse um ponto comercial, se eu tivesse uma sala bonitinha, uma recepção, um cafezinho. Gente, você não precisa. Você precisa só ter um computador, um software e pode começar no seu quarto, tá? Não tira isso da sua cabeça. O que você precisa fazer é resolver o problema do seu cliente. Claro que você não vai mostrar um quarto todo bagunçado, uma estrutura péssima, isso não. Mas você precisa, né, ter um lugarzinho legalzinho para você trabalhar. Mas comece da sua casa. Por que é muito melhor? Porque você não vai ter custo de aluguel, você não vai ter custo de água, de energia, de internet, de outra, né, internet, de ar-condicionado. Então, se você já tem toda essa estrutura na sua casa, o seu custo vai ser somente o software da contabilidade, que os softwares são baratos. Então, você consegue cobrar um valor mais em conta pelo fato de você não ter o atendimento presencial e você consegue escalar muito mais. Por quê? Porque hoje você pode atender o Brasil todo, não fica limitado somente na sua cidade. Você pode morar em qualquer cidade do interior e atender o Brasil inteiro. Você precisa do quê? De um método, de copy, né? Vender esse serviço. Mas eu quero falar com você. Fala, olha, hoje o meu escritório é um escritório digital e eu só faço atendimento através de chamada de vídeo. Vamos marcar uma call agora, a gente conversa, resolve. Porque eu não tenho tempo para perder, nem você, empresário, tem tempo para perder. Quer dizer, você já resolveu. Por quê? Porque você tem um atendimento rápido, né? E resolve o problema do cliente. Beleza? E a última trava e mais importante é esperar o momento perfeito. Então você fica esperando o momento perfeito, eu preciso juntar um capital para sair da CLT para começar. Não, continue na CLT, comece seu escritório. Mas o meu patrão e não sei o que, o problema é dele. Cria um outro Instagram que ele não tem acesso, bloqueie ele para ele não ter acesso, começa a fazer conteúdo, fazer vídeo. Meus parentes, então começa o Instagram do zero, não bloqueie todos os parentes para eles não ver o seu conteúdo, não ver os seus vídeos e comece a produzir conteúdo, a captar cliente, a vender, a criar proposta, a criar método, que vai chegar uma hora que você vai ter ali, 10 clientes, já vai te tirar do CLT e você já começa a ter o seu próprio escritório e ter a sua autonomia de tempo, vida, conseguir ter tempo com a sua família, conseguir levar um carro na oficina, levar seu filho num parquinho. Então isso não tem preço, tá? E às vezes você pensa que você precisa ter, né, só uma dentro do quarto, ter funcionário. Hoje eu atendo, né, um contador do meu escritório atende 100 empresas, tá? Então até 100 empresas eu trabalhava sozinho, tá? Eu consegui atender 100 empresas. Como, Aldo? É impossível, não é? Você tendo software de automação de envio, software fiscal que já pega a situação fiscal, você já baixa PGDA, você já baixa a guia de INSS, já baixa a guia de FGTS, você já envia de forma automática para o seu cliente através do e-mail do WhatsApp. Você não precisa organizar esses arquivos, é só você arrastar, o software separa. Então, quer dizer, existe centenas e centenas de automações que isso vai te dar muito tempo e vai te ajudar a não contratar mão de obra. Claro que chega uma hora que fica muito serviço e aí você tem que ter alguém, mas até então você vai faturar muito trabalhando sozinho, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa na descrição do vídeo. Se tiver alguma sugestão, deixa na descrição e até o próximo vídeo.